Tudo bem, e você? Como que tá? Tô com saudade já. Ah, eu também tô. Nossa, Olha aqui tá aí. uma chuva, uma chuva. Não sei se a minha E hoje internet não tá tá boa. chovendo. Hoje não tá chovendo aqui. Hoje tá sol. Mas ontem choveu o dia inteiro. Nossa, e aqui começou agora, depois do almoço. Falei, meu Deus do céu, será que vai parar até a hora da live? Deu uma parada, assim, mas tá chovendo bastante ainda. Aqui não tá chovendo hoje, mas ontem choveu o dia inteiro. Tanto que a conexão Nossa, ontem aqui... não dava para conectar lá do ateliê de jeito nenhum. E aqui, assim, ó, é barulho de cachorro, é barulho de passarinho, é uma confusão, mas vamos lá assim mesmo. Viu? Ainda bem que hoje tá frio aí, né? Para você poder usar o seu cachecol azul, né? Claro, né? Tá. Que dia que foi essa semana? Fez um dia de muito calor, muito sol aqui. Fiquei pensando, falei, pronto, aí vai aparecer ela de cachecol nesse sol aqui de rachar. Mas hoje tá dando pra usar. Eu tô com até tô de blusa de manga longa aqui. Mas assim, não é aquele frio que a gente conhece em Curitiba, mas hoje eu resolvi que não dava pra aparecer aqui sem meu cachecol azul. Hoje você vai ter que contar, porque tá todo mundo curioso, a história da menina do cachecol azul. Daqui a pouco você vai contar pra todo mundo essa história aí do cachecol azul. Esse cachecol é famoso. E é esse daí mesmo, né, que você tá usando. É, esse aqui, esse azul. Meu azul. Da cor dos meus olhos, só que não. Então, gente, a Carol é uma amiga muito querida. Eu conheci a Carol através da Andresa Boal, né? Através de uma live que a Andresa fez, né? Com a vida de costureira, né? Você foi do vida de costureira ou vida de blogueira? Costureira. Então. E eu conheci a Carol através da Andresa. Só que daí eu fiquei sabendo que a Carol já me conhecia. Já. Eu fiquei sabendo que a Carol já me conhecia. Nossa, e pra mim, assim, foi um imenso prazer ter a amizade dessa menina. Vocês não têm noção de como é um prazer pra mim ter a amizade dessa menina. Ela tem uma história, assim, muito bonita. É uma história, assim, que a gente tem que levar pra vida mesmo, né? Quem tá aí com dúvida, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que o artesanato é a direção certa que eu tô indo? Escuta a história da Carol, gente. Vocês vão ver. O que é ter força de vontade? É conseguir chegar aonde a Carol chegou. Né? E ter o trabalho dela reconhecido. Né? E ter o trabalho dela reconhecido, como muita gente reconhece, né? Que não é para qualquer um, não, tá? Que a Andresa Boal cata o telefone assim e fala assim: me faz uma bolsa. Né? Para que eu vou chorar, tá bom? E essa menina teve esse privilégio, né? Essa menina teve esse privilégio. Já choro. Começo a ficar emocionada, eu sou bem emotiva. Eu já vi que tem muita gente aqui, ó. Nossa, tá. Minha tia Virgínia tá aqui. Oi, tia. Meu primo Edinho, ó. Tudo gente que eu tô mais. Acho que eu vi até meu marido aí. Ó, que Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Peraí. Deixa eu ver aqui, meu irmão. As meninas lá da comunidade da Iriana. A Gláucia, minha amiga, minha vizinha. Que legal. Tô mandando aqui. Ai. Gente, é que eu não consigo ver todo mundo, tá? Mas um abraço para todo mundo que tá entrando aqui, tá bom? Ai, gente, eu não consigo ver. Às vezes eu não consigo nem ler o que tá escrito ali. A Márcia. Eu uso óculos e é muito pequeno. Então, às vezes eu consigo. Vejo ali algum nome conhecido, até consigo ler rapidinho, mas não são todos os comentários. Eu não consigo também ler todos os comentários aqui, tá, gente? Sabe o que eu faço? Eu deixo o computador ligado. E a hora que termina a live, eu não fecho. Então eu vou ler tudo primeiro para depois eu fechar. Porque aqui direto eu não consigo. Nem sabia que dava, Julie. Viu? Vivendo e aprendendo. Liga o computador e deixa rodando. Na hora que você fechar a live no telefone, não fecha o computador. Porque daí você consegue voltar e ler todas as mensagens. Que legal, não sabia, manda, né? Não, é que sempre alguém tem alguma pergunta para fazer que a gente pode responder depois, né? Então eu já prefiro deixar assim para mim ver se tem alguma pergunta que eu possa estar respondendo depois ou tirando dúvida da pessoa depois, né?
Ó, e eu tô na máquina, tá, gente? Eu na máquina e eu Olá, estou ela na tá minha na máquina. máquina. Hoje eu estou em outra máquina, ó. Hoje eu estou em outra máquina. Ah, essa é de recorte, né, Julie? Essa é de recorte. Mas eu Essa aqui eu estou, não eu na costumo máquina, usar, ó. sabe? Ó. Essa daqui, eu não. Ah, que linda! Eu não costumo usar, porque é uma transporte triplo, sabe? Uhum. Só que é daquelas antigas, com aquele motor super potente, então ainda não dominei ela. Eu piso, mas ela tenta me devorar, então eu tenho que ir aos poucos. Viu? Depois me chama, Carol, que eu indico uma pessoa para você que pode te ajudar em relação a isso, na parte mecânica dela, tá? Tem uma empresa, Tá, tô precisando. tem uma empresa aqui em Sorocaba que a pessoa trabalha com esse tipo de máquinas também e ele pode te ajudar nisso. Mesmo a distância, ele consegue te ajudar. Tá? Tá Então, bom, porque meu braço sofre muito para fechar as coisas na outra, sabe? ai, precisa, né? Bolsa pesada, mala precisa de uma de braço, não adianta. Então, Carol, seja bem-vinda ao Eu na Máquina. Né, todos vocês que estão aqui com a gente. Para quem está chegando agora, né? Para quem não conhece o Eu na Máquina, o hashtag Eu na Máquina, o hashtag Eu na Máquina, ele é um projeto, né, que eu tinha em mente, que se tornou agora nesse movimento que tem muitas artesãs enganjadas nele, de mostrar, né, que a artesã dá valor ao seu trabalho, né? A artesã tem que valorizar o seu trabalho e que ela é uma empreendedora, ela não é somente aquela dona de casa que faz o artesanato, né? E muitas vezes a gente fala assim, é para passatempo, é para hobby, tá? Então, para mostrar para vocês que o Eu na Máquina, sim, ele gera renda para muitas famílias, se você, né, se você ir atrás e conquistar o seu espaço, tá? Não adianta eu falar, a Carol falar, e você continuar aí de braço cruzado, tá? Então, você tem que ter essa força que essas meninas que vêm aqui, né, contar um pouquinho da história dela para vocês, de superação, que elas correram atrás e se tornaram de artesãs lá da mesa da cozinha a empreendedoras, né? Então, boa tarde, dona Andresa Boal. Ó, que chique, Carol, quem tá aqui? Que linda. Ai, como diz, né? A musa da musa chegou. Então, a menina nossa do cachecol azul da Andresa. Né? A Fabi também tá aqui. Beijo, Fabi. Então, beijo para todo mundo que eu não tô vendo, tá, gente? Carol, a tela agora é sua, meu amor. É muito, muito difícil, assim, mas é uma honra para mim estar aqui, sabe, conversando com você, conversando com todos que estão aí. Falei já para você que eu me sinto muito honrada, né? E, como você falou, eu conhecia você através das revistas e através da TV, né? Então, para mim, assim, quando a gente se tornou amiga, foi um presente. É um presente para mim a sua amizade, né? E a gente poder compartilhar, eu acho, as nossas histórias, porque o fato de eu estar aqui contando sobre o que aconteceu na minha vida, eu acredito que tem muitas pessoas que todos os dias passam por todas as dificuldades que eu passei, por outras até que eu não passei, né? Então eu acho tão importante a gente poder compartilhar isso, sabe? Dividir, escutar e incentivar as pessoas, porque é muito difícil. Não adianta a gente chegar aqui e falar, não, é tudo lindo, perfeito, mas não é, a gente sabe que não é. A gente sabe que todo dia a gente tem que levantar e correr atrás, tem dia que a gente tem encomenda, tem dia que a gente não tem dia que alguém, tipo, faz um desaforo pra gente, a gente fica frustrado. Então, são inúmeras situações que vão acontecer, né? Que a gente vai ter que lidar e todo o resto, né? Porque além de mãe, de esposa, de filha, de empreendedora, a gente tem tudo, né? Tudo. Então, tudo. São muitas coisas para a gente administrar, né? Então, não sei, mas vai me falando aí que eu já desembeço a falar e nunca mais eu paro. Então, conta para nós como que a Carol descobriu o artesanato, né? Quando que o artesanato entrou na vida da Carol? Então, eu tenho 40 anos, né? Linda desse jeito, tá, gente? Mas eu tenho 40 anos e a minha mãe que colocou na minha vida o artesanato. E assim, não foi uma escolha minha, não era uma coisa que eu queria, sabe? A minha mãe trabalhava muito e tinha 3 filhos pequenos. Eu sou a do meio e tenho mais 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E ela saía para trabalhar e não queria que a gente ficasse na rua, né? Porque a gente era muito pequeno mesmo. E a minha mãe trabalhava muito. E a minha mãe
fazia tudo. A minha mãe era aquela pessoa que vendia areia no deserto, gente. Olha, era capaz de você comprar um caminhão de areia lá no deserto e sair feliz, sabe? E então ela pintava pano de prato, ela vendia Demilos, ela vendia Avon, ela vendia... não sei, né, se outras partes do Brasil tem esses vendedores ambulantes, mas a minha mãe pegava as coisas deles para vender, vendia semijoia, vendia urso, vendia tudo. Tudo que aparecesse a minha mãe vendia para complementar a nossa renda, né, para poder ajudar na nossa criação. E assim, eu cresci vendo a minha mãe fazer isso. Mas assim, gente, sério, eu amo pano de prato, mas eu não sei pintar uma folha no pano de prato. E pra gente ficar na rua, a minha mãe me obrigava a ir para aqui em Curitiba, a gente tinha um projeto chamado Projeto Piá, né? Que deve ter em outras regiões também com outros nomes. E lá a gente aprendia a fazer assim, cerâmica, flor, boneca, trabalhos manuais. E pra gente não ficar na rua, minha mãe obrigava a ir lá. O meu irmão mais novo era bem pequeno, ia pra creche. E o meu irmão mais velho, ele não é muito mais velho que eu, mas o meu pai colocou ele numa mecânica para aprender serviço de mecânico, que era o sonho dele, né? Então, para eu não ficar em casa ou ficar na rua, eu tinha que ir lá pro Projeto Piá aprender o que as pessoas faziam lá. E assim eu fui aprendendo a fazer bordado em pedraria, essas coisas que tinham lá. Mas como eu era criança, não tinha assim um certificado, né? Não tinha isso. E eu sempre fui gorda. Então, tudo bem, não tem problema nenhum, tá, gente? Não é uma ofensa ser gorda, porque às vezes as pessoas falam, ai, não pode falar. Não, eu sou gorda, não tem problema. E eu queria usar roupas, assim, bonitas, com detalhe, com pedraria, com bordados. E não tinha do meu tamanho. Então, eu costurava à mão, fazia umas pedrarias, Gente, eu fazia uns decotes, só Jesus para salvar também, sabe? Eu fazia umas coisas. E assim, tipo, achava que tava lindo, abalando, né? Que tava na moda. Não sei se vocês lembram aquela época que a gente cortava as camisetas, ficava umas tirinhas, daí a gente amarrava daquele jeito, customizava as roupas. Mas não ficava legal, gente. Então, a minha mãe... E assim, a minha mãe sempre foi muito caprichosa. E ela prezava por isso, pelo trabalho bem feito, pelo capricho, pelo acabamento. Era o que ela entregava para as clientes dela, né? Então ela falou assim, olha, não tá legal isso aí. Você quer costurar, você quer fazer as coisas, mas tem que ser bem feito. E ela comprou uma máquina para mim de costura. E assim, eu sempre falo, para nossa realidade, para nossa situação, era uma coisa que a gente não podia ter. Sabe, eu não lembro qual loja que ela comprou, mas ela comprou, tipo, num carnê, uma máquina Singer, dessa Facilita Plus, que, bom, tem 20 e tantos anos, né, quase 30. Tinha 14 anos quando ela comprou. E ela tinha inúmeras coisas para pagar, né, então ela comprou e falou, olha, tá aqui a máquina, agora você se vira, você vai aprender, e eu quero peças bem feitas. Mas não era só o fazer para mim, era o fazer para nossa casa. Porque daí ela tinha pano de prato, agora você vai fazer as barras do pano de prato. E pensa que eu não gostava, né? Quem que gosta, gente? A minha mãe comprava sacos, aquele monte, né? Porque hoje em dia é mais fácil, mas ela comprava um fardo, assim, de para pintar. E cortava, e eu tinha que fazer a barra daquele monte de pano. Eu tinha pavor. Mas eu fazia. O saco, antigamente, ele vinha sujo, você tinha que lavar, colocar na água sanitária, né? Tinha todo um processo. Né? Pra ficar branco. E assim, e daí o meu pai, sempre que ele podia, ele comprava uma revista pra mim, uma revista de artesanato. Aí que eu conheci a Julie, né? Porque ele também não entendia qual revista, o que eu queria fazer. Então ele comprava assim, passe e venda, manequim, ia comprando várias revistas, sabe? Tipo, tudo que ele achava assim de bordado em pedraria, porque antes era tudo meio misturado, né? Quando eu era adolescente, elas tinham um pouco de cada artesanato. E eu comecei a fazer aquilo. E daí eu vi no jornal, na televisão, que tinham cursos que ensinavam costura em Curitiba, que eram os liceus de ofício. E eu encasquetei que eu ia fazer aquilo, né? Que eu queria aprender e fazer bem feito. Aí eu fui, era muito longe da minha casa. Eu peguei a bicicleta e fui.
E eu cheguei lá e conversei com a moça, com a coordenadora lá, e pedi para ela uma vaga, que era, primeiro você tinha que fazer a costura básica, e era uma costura de roupa. Então era jaqueta, calça jeans, saia, aquele monte de, né, tipo, tem uma sequência. Mas tinha que ter 16 anos. Eu não podia, porque eu não tinha idade, porque eles entregavam um certificado. Mas eu fiquei tão, assim, sabe, eu queria, eu falei para ela, eu falei assim, olha, me deixa ficar aqui só como ouvinte. Eu falei pra ela, me deixa ficar aqui só observando, né? É aquela coisa, sabe? Né? Observando. Isso, eu falei pra ela assim, olha, eu só preciso aprender, eu não quero o certificado. Depois eu faço de novo, se for o caso, tá? E ela falou, ai, não dá, não pode. Mas eu fiquei, gente, tanto lá. Daí ela falou, então tá bom, vou deixar você vir aqui pra aprender. Me deu uma lista de material que tinha que ter tesoura, que tinha que ter tecido, que tinha que ter régua. Imagina que eu ia ter coragem de pedir pra minha mãe, né? Eu nem podia pedir pra ela. Aí eu cheguei em casa e saí catando coisa, tesoura, e fui achando as coisas da minha mãe lá e fiz uma sacolinha. Aí eu pegava as roupas velhas de dentro da minha casa, as roupas do meu pai, e desmontava e cortava as partes para eu poder fazer roupas pequenas. Então eu pegava uma blusa de moletom grande do meu pai e fazia um conjuntinho de moletom de criança, de 2, 3 anos, roupa que servia do meu irmão Júnior. Coitado do meu irmão Júnior, andava com umas roupas que eu fazia, gente. Tadinho, se ele tiver aí, é que ele não lembra, né? Ele era pequeno. Mas ele era minha cobaia. Tipo, eles tinham que usar as coisas que eu fazia, né? Até ficar bom. Ai, e a moça achou que eu ia desistir. E a moça achou que eu ia desistir, sabe? Daquilo. E eu não desisti. Eu ia todos os dias, eu não me atrasava. Eu não perdia uma aula. E assim, os módulos dos cursos foram acontecendo. E eu fui ficando. Eu fiz todos os módulos de costura industrial do Liceu de Ofício, sabe? Nossa, Carol! Todos. E daí, assim, claro, é um curso profissionalizante. Então, assim, era 2, 3 anos para você completar todos os módulos. E eu completei todos os módulos de costura. Aí eu fazia roupa. Aí eu eu prestei um concurso público e comecei a trabalhar na escola. Que era o objetivo da minha mãe. Que a minha mãe queria isso, que a gente estudasse, que a gente tivesse um bom emprego e tá bom, sabe? Mas aquilo tava em mim, sabe? Fazer as coisas, fazer o artesanato. E aí, tipo, eu ia fazendo. Eu já estava casada com meu esposo, que a gente é casado há 22 anos. E eu tenho um filho de 19 anos. E eu fiz o enxoval do meu filho com as coisas que eu aprendi no liceu. Então, que é completamente diferente de hoje, né? De você o enxoval com bolsas, maternidade. Meu filho não teve as bolsas que eu faço. As bolsas. Mas é que nem eu. Então, cada vez. O Lucas também. O Lucas vai fazer 20 anos. O de enxoval do Lucas fui eu que fiz, mas era completamente diferente do que é hoje. E assim, eu lembro que eu ganhei uma bolsa da minha madrinha azul, né? Porque azul era a minha cor, sempre foi a vida inteira. E eu ganhei uma bolsa da minha madrinha azul e ela era de plástico, não sei se você lembra. Ela era de tecido por dentro e por fora era plástico cristal. E ela tinha um bordado em ponto cruz, a bolsa. Tinha um ursinho entre, né, o plástico e o tecido, tinha um bordado em ponto cruz. Já era uma bolsa, né, artesanal, mas se você comparar com as peças que a gente faz hoje, as peças de hoje, elas são peças luxuosas, né? Não, porque as peças artesanais de hoje em dia, elas parecem ser, assim, peças industrializadas antigamente, né? Que eram aquelas peças mais caras, tudo. É como dizem, o artesanato hoje em dia, ele é luxo. Luxo, né? sim. Ele é luxo e eu acredito que a gente transformou as peças, né? Nesse produto desejado, nesse produto de luxo. A gente começou a ter essa consciência que o artesanato é uma peça rica, que é luxuosa, que dá um trabalho imenso para fazer, né? Todas as pessoas que fazem, independente de qual artesanato, né? Sabe o trabalho que dá, sabe quantas horas você passa dedicado, né, a um produto, né? Aí eu sei que eu fui fazendo, eu fazia roupas e trabalhava na escola, e eu sempre gostei de roupa diferente. Então minhas roupas tinha decote, tinha buraco, sempre tinha uma coisa diferente.
E eu fazia para minhas colegas na escola. E a minha tia, professora, que é a irmã da minha mãe, já faleceu, ela encasquetou que ela queria uma bolsa de professor. Eu falei, não, mas eu não faço bolsa, eu faço roupa. Eu nem gostava de bolsa naquela época. Imagina, né? Eu acho que isso fazem 11 anos. Aí, porque o artesanato tá na minha vida desde sempre, né? Desde que eu era criança. Mas que eu comecei, né, a produzir depois das roupas. Faz que eu mexo, assim, com bolsa, com necessário, assim, faz 10 para 11 anos. Porque a primeira bolsa que eu fiz foi para ela. Só que, gente, olha o cúmulo, né, da pessoa. Porque realmente, hoje em dia, você encontra material em todo lugar. Você pede pela internet, você... É um toque para você ter material. E antigamente não era assim. Principalmente aqui, né, que demorava muito tempo para o material chegar. E ela comprou tecido, que ela queria uns tecidos tricoline estampado. E ela queria uma girafa na bolsa. Ah, mas eu quero uma girafa, E eu fazia, tipo, pet appliqué, né? Mas assim, eu não tinha uma técnica. Eu entendia como que fazia. Eu comecei dando aula, né? No pet appliqué. A minha primeira revista foi no pet appliqué. Então, depois, assim, porque eu fiz pra ela, e eu ainda não gostava, eu não tinha essa vontade. Mas depois que eu ficou bonita e as pessoas começaram a pedir, eu fui atrás de revista, né? Porque eu não tinha acesso à internet. Ó, meu passarinho bem louco. E aí, gente, eu passei 3 dias bordando à mão, porque eu não tinha nem máquina que nem a minha Singer não fazia o ponto cadeia, o ponto caseado lá. Então, eu com a meada mesmo, eu desfiava as meadas e fiquei 3 dias fazendo a tal da girafa lá pra ela. E ela amou. Só que, gente, eu coloquei um zíper que não era na bolsa, coloquei um velcro, e eu realmente não sabia. Fiz um viés por fora da bolsa. A minha prima até falou que vai me emprestar a bolsa, que eu quero tirar umas fotos, que a bolsa ainda existe. E que eu quero postar para as pessoas verem a evolução, né? E aí começou a ter encomenda daquela. Eu sempre falo isso, Carol, para as pessoas, né? Falo assim, ai, a minha peça ficou feia. Eu falo assim, ficou feia, mas guarda ela, não desfaz dela. Porque daqui a algum tempo você vai comparar a peça que você faz hoje com a peça que você fez no passado. Para você ver a sua evolução. E como é lindo, né? Porque assim, ó, eu fiz a bolsa, eu tinha consciência de que eu não sabia as técnicas, de que eu não sabia fazer, e mesmo assim eu gostei. Eu gostei, achei que a bolsa estava bonita. E a minha mãe tinha uma coisa assim, ó, eu fazia e mostrava para ela, e minha mãe nunca disse para mim, tá feio. Ela sempre falava assim, tá lindo, tá maravilhoso, eu quero uma. Mas ela apontava, primeiro ela dizia que era lindo, que era maravilhoso, mas ela sempre dizia, ai, filha, acho que aqui tem que melhorar. Acho que aqui não é assim esse acabamento, sabe? Então, as críticas construtivas, né? Isso, do jeito dela, ela conseguia, tipo, me inspirar. Porque é tão difícil quando você faz uma peça e alguém fala, nossa, ficou feio, nossa, tá fica aquela casa. Isso desmotiva, entristece, né, a gente. E ela não, ela sempre dizia que estava lindo, maravilhoso e mostrava ali onde que eu devia consertar. Aí ela falou assim, filha, faz umas bolsas que eu vou levar na igreja. Aí eu comecei a fazer bolsas para ela levar na igreja. Mas ela não voltava com uma, tipo. Ela vendia todas. Se eu fizesse 10, ela vendia 15. Porque ela chegava e dizia, olha, tem 5 para você fazer. Ela era espetacular nesse sentido, assim, sabe? Aí o pessoal da escola começou a pedir. E você vai ganhando dinheirinho, né? Mas a minha máquina Singer, ela era de plástico, né? Simples. Ela começou a ser fraca, porque eu comecei a costurar muitas camadas. Porque até isso a gente não tem muita noção, né? E aí, começou a gente não sabe, né, Carol? Que para certo tecido a gente tem que trocar agulha de um calibre mais grosso, né? Deixar de usar de uma linha de algodão para usar uma linha mais resistente. No começo a gente só sabe sentar na máquina e passar reto. Né? A gente vai, né? Como fala, adquirindo técnica, adquirindo conhecimento, que a gente vai vendo, né? Como que a gente era no passado.
É, por isso que é importante a gente sempre valorizar, né, o crescimento da gente. Porque às vezes tem pessoa que fala, ah, mas a minha bolsa não fica igual a sua. Mas, gente, olha o tempo que eu levei para minhas bolsas terem a qualidade que elas têm. Né? Eu acho que isso as pessoas têm que levar em consideração. Eu sempre incentivo nesse sentido, sabe? Olha, quando eu comecei, eu não sabia nada disso, né? E hoje tá tudo aí, gente, tá na internet, tem tanta professora, tem tanto material, tem tudo. Basta querer, basta pesquisar, né? Que nem eu falo. Aí eu fui descobrir a Julie, né? Tem aula aqui de pet appliqué, como fazer do jeito certo. Porque eu nem sabia que precisava colar o termocolante, sabe? Tipo, coisas que, por exemplo, para você, né, que ensinava, era o básico. Eu não sabia, por exemplo, que tinha que espelhar. Aí eu obrigava meu marido, coitado, a fazer os desenhos que eu queria. Por quê? Ele desenha. Aí a professora falava assim, eu quero, sei lá, uma girafa. Daí eu obrigava ele a desenhar a girafa para eu poder fazer um pet appliqué. Judiei dele, sabe? Até hoje, assim, tipo, eu tenho as pastas guardadas, eu guardo bastante coisa. E tem muito trabalho que ele fez pra mim. O que eu tenho de pasta, de molde, gente do céu, não tem noção. Eu acho que eu tenho uma meia dúzia de pasta assim, ó. Não, a gente não tem nem lugar para guardar, né, Júlia? Não tem. Porque as revistas... Fora aquele monte de revista, né? Fora aquele monte de revista. Então, as revistas eu doei no sebo. Faz muito tempo. Eu tenho algumas que tem você ainda, mas assim, umas que foram mais importantes, que foi meu pai que me deu, as primeiras, assim, então algumas eu ainda tenho. E numa delas eu vi a propaganda da Mega Artesanal. Porque era na capa da revista, as propagandas, né? Era. E assim, se tornou um sonho também. Um dia eu vou pra Mega. Mas era um sonho, assim, parece tão distante que nunca ia acontecer, sabe? Eu só pensava lá no fundo, né, disso. E eu conheci a minha comadre, que é a minha companheira de feira, de costura, de muitas coisas, num curso de costura. E foi ela que me ajudou a fazer a bolsa da minha tia, porque ela sabia fazer bolsa. Então foi ela que me disse, você faz assim, você faz assado. Eu obrigo a coitada da comadre a entrar nas minhas furadas. Tadinha da comadre, ela entra cada barco furado comigo e vai feliz. E ela que me ajudou, então a gente, tipo, vai fazendo as coisas junto. Ela é muito antenada nesse sentido, assim, sabe, de saber material que tá em alta, de saber os professores que estavam dando aula. Porque como eu não tinha acesso à internet, e ela tinha, ela pesquisava sempre para mim, sabe, pra gente poder ir fazer as coisas. Aí eu comecei a fazer as bolsas e vender. E começaram a ter as feiras aqui em Curitiba, né? Eu acho que eu não sei quantos anos tem a Mega. 15, será? Não, a Mega tem mais. Eu não lembro exatamente, porque começou como uma hobby art, né? A Mega começou como hobby art. Depois que ela virou Mega Artesanal. Mas ela tem mais de 20 anos, gente. Ela tem mais de 20 anos. Então, mas como Mega, eu acho que deve ter uns 15, né, Julia? Eu acho, né? Não, tem mais. A Mega deve ter... Não vou falar quanto, mas ela tem mais de 15 anos. Porque só eu, Carol, eu acho que 2012, 2010. A primeira vez que eu dei aula na Mega foi em 2011. Eu fui em 2010 a primeira vez. Então, aí já tinha a Mega, né? Porque eu via nas revistas, então passou, né, a ser um objetivo pra gente ir pra Mega. E daí começou até a Kilt aqui em Curitiba, porque a Kilt fez 10 anos esse ano, né? Ficou 2 anos parado. Então era para ter 12 anos, mas ela fez 10 anos. E a gente queria conhecer a feira. Vamos conhecer. A gente foi conhecer a feira. Aí olhamos tudo. E daí, pra gente, ficou assim como se fosse o nosso passeio todo ano ir na feira, né? Era uma alegria, é uma alegria até hoje, né? Para mim, as feiras são os reencontros, eu acho, né? Não só do virtual, mas de tudo, assim, né? E daí a gente começou a ir nas feiras. Aí, a história do cachecol, ela começou numa feira aqui de Curitiba. Mas eu não sei exatamente em qual delas. A Andresa sabe. Andresa, não sai daí, tá, Andresa? Não sai daí, que nós vamos precisar de você daqui a pouco. Tá falando, eu acho, quantos anos que tem a Mega. Ela falou que acha 13.
Aí, as feiras estavam acontecendo, só não me lembro exatamente em que ano que foi, porque a Andresa tem 8 anos, né, de marca e tal. Então foi mais ou menos nessa época. Eu não me lembro se foi a primeira feira que a Andresa estava aqui em Curitiba ou a segunda. E eu sempre gostei de mostrar isso, mostrar o meu artesanato. Então, eu fazia uns colarzinhos de dedal, mas daquele dedal que a gente compra no armarinho, sabe? Aquele que dá uma coceira do cão na gente, assim, que a gente... A Andresa aquele que você coloca assim e fica preto depois no final da tarde. Eu mandava, ó, eu até tô com o brinco aqui, ó, da Andresa, que é o alfinete, mas aqui, esse aqui é o original de prata. Aí, eu também tô de igual, ó. E é o original de prata, mas eu colocava um alfinete, gente, desses de armarinho. A minha orelha ia cair um dia, eu acho, porque o troço latejava, sabe? E aí a gente foi na feira e eu não tinha dinheiro. Mas eu não tinha, assim, ó, nem para pagar o ingresso. E eu e a comadre tinha, vamos. E a comadre falou assim, não, mas eu pago o teu ingresso. Porque assim, eu e ela, a gente, quando uma tem, a outra também tem, sabe? Pra mim e pra ela, a gente se ajuda. Eu falei, então tá bom, comadre, mas pense nas duas. Era o dinheiro pro ingresso, né? E nada mais. Exatamente, né? Vai com o dinheiro certinho pra aquilo, né? E a gente chegou, e daí tinha o stand da Andresa, mas a Andresa não tava lá. Eu não me lembro da moça que tava lá. Mas o cachecol azul tava pendurado, assim, de cara, sabe? Ele simplesmente estava ali. E eu fiquei enlouquecida. Falei, meu Deus, porque eu sempre andei com a fita métrica pendurada no meu pescoço. E a minha fita é azul, porque eu sou doente por azul, né? Tem a preta com amarelo, que é a tradicional, que todo mundo usa. Mas a minha era azul. E a hora que eu olhei o cachecol, eu falei, gente, eu preciso desse cachecol. Mas como que a pessoa vai comprar se ela não tinha dinheiro nem pra entrar na feira? Penso. Ai, coisas da Caroline mesmo. Aí fomos lá no stand. A comadre comprou um conjunto de brinco que a Andresa não tem, que nem era joia, semi-joia na época. Eu acho que era bijuteria mesmo. E eram 3 brinquinhos pequenininhos. Eu tenho esse daí, Carol. Era um botãozinho, uma tesourinha, né? Os botõezinhos assim. Ele tinha o prato, o dourado e o... aquele preto, que é o ródio, né? Eu tenho esse conjunto. Mas você não vale, você é colecionadora, você tem tudo. Não, pior que não. Pior que isso daí eu ganhei da Andresa. Viu? E daí, ela comprou um também que era um botão. E daí você colocava, acho que uma tesourinha por cima do botão, num furinho. Mas eu tava com o troço do cachecol. E nós andamos naquela feira e fomos e voltamos. E eu olhava para aquele cachecol e a gente foi e a gente voltou. E assim, aquilo, sabe? Tipo, parece assim, gente, é meu, ele foi feito para mim, eu preciso dele. E aí eu parei lá e a moça falou assim, olha, é peça única. Não tem outro. É exclusivo. Você nunca vai achar outro desse. Claro, às vezes você pensa assim, é papo da vendedora, né? Pode ser, não sei. Mas na hora não me importou aquilo. Eu queria. Eu falei, gente, ele foi feito pra mim. Eu preciso desse cachecol. Mas a gente não tinha dinheiro pra comprar. E a comadre também não tinha. Pense que eu fui embora numa tristeza, numa frustração. Nossa, isso foi em Curitiba ou foi na Mega? Não, em Curitiba. Eu ainda nem tinha ido pra Mega. E aquilo ficou dentro do meu coração. Eu falei, gente, eu trabalho tanto e eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não acredito. Eu não aceito isso. E aquilo ficou, sabe, na minha cabeça. E eu fiquei remoendo aquilo. Falei, mas eu vou ter. Eu vou ter aquele cachecol. Eu vou trabalhar bastante. Eu vou vender todas as minhas coisas. Vou ser igual a minha mãe. Vou vender areia no deserto. Vou vender todas essas bolsas. Quero ver se eu não vou comprar esse cachecol. Mas a feira não dura uma vida, né, gente? E a feira acabou, foi embora. E o cachecol azul foi vendido, acho que a Andresa me falou, lá na Mega, lá em São Paulo, para uma pessoa, parece que é de Brasília, a pessoa. E realmente ele era o único, parece que a peça piloto, não lembro direito como que é. E só tinha ele, e ele foi comprado.
Mas eu não tirei ele da minha cabeça. Durante todos esses anos, ele esteve ali. Era o motivo, era o impulso. Pela questão de eu não poder ter comprado, sabe? Eu não pude comprar. Aquilo foi um momento que você ficou frustrada, né? E foi uma frustração, eu acho que pro meu crescimento, sabe? Que me impulsionou a agir. Porque a gente não age, né? A gente tem medo. Eu tenho medo até hoje, né? Tenho muito medo, inclusive. Mas hoje eu tento trabalhar esse medo de uma forma melhor. Ó, a chuva aumentou. E assim, então paralisa, né? A gente fica paralisado com as coisas, né? E eu resolvi que eu não ia ficar paralisada, que eu ia lutar, que eu ia fazer, que eu ia buscar, que eu ia aprender e que eu ia comprar o cachecol. Quer dizer, assim, você ia lutar de uma forma ou de outra, né? Dentro do seu nicho ali do artesanato para você conquistar aquilo que você precisava. Porque já tinha se tornado uma necessidade para você o cachecol azul, né? E eu acho que a Andressa tem esse poder, né? De achar, assim, de fazer coisas para que a gente queira de um jeito desesperado. É uma necessidade, eu preciso daquilo. E aí, e assim, meu marido sempre me apoiou em tudo. Meu marido é aquela pessoa assim, que se você falar assim, vamos carregar um piano daqui, lá no Nordeste, ele vai comigo. Não importa se eu tô certa, se eu tô errada, se é uma loucura. Não, amor, vou junto com você. Vamos carregar o tal do piano. E então, eu sempre senti isso dele, esse apoio, sabe? Porque eu botei na minha cabeça aquilo e eu fui. Mas como eu trabalhava na escola, e eu gostava muito de trabalhar na escola, eu amo as crianças, só que eu tenho mais amor pela costura, né? E aí, eu comecei a produzir mais peças, me aperfeiçoar, mas com esse objetivo de poder comprar coisas que eu queria. E o cachecol estava entre essas coisas. E eu fui fazendo, e fui produzindo. Viu? Agora tem um comentário aqui, ó, que tá assim, a Karine, lá de Ponta Grossa, tá falando assim, ela tá igual você, tipo ela, né? Precisa de um cachecol pink. E é bem isso, a gente precisa, não adianta. Não, mas eu fui de cachecol e eu sei, peraí. Viu? Tá mó sol lá fora, mas meu cachecol tá aqui, ó. Que? Tá louco? Aí tá assim, né? Então, aí foi passando o tempo, eu fui fazendo as coisas. E assim, eu não tinha muito essa noção que nem hoje eu sei, né? Tem o e-commerce da Andressa, hoje é muito fácil de você comprar as peças, apesar delas serem exclusivas, né? Porque tem peças que a gente sabe, você mesmo tem muitas peças que são exclusivas, que ninguém vai ter. E é isso que eu acho fantástico. Vai loja, né? Ela aqui, ó. Uma delas tá aqui, ó. Eu adoro. Não sai do meu lado. E é tão maravilhoso, né? Porque a gente, eu imagino assim, né? Ela faz justamente para isso, para uma pessoa, né? Ter esse sentimento, né? E aí eu fui trabalhando e fui produzindo e o tempo foi passando, né? Lógico. E eu fui conquistando as minhas coisas de dentro do meu ateliê com o dinheiro das minhas bolsas, mas eu ainda trabalhava na escola. Então eu comprei a minha máquina industrial, porque eu pus alguns objetivos ali antes de eu poder ter o cachecol, né? Para eu poder melhorar o meu trabalho. Então eu comprei uma máquina industrial, que na época, gente, hoje eu falo assim, meu Deus, né? E a minha máquina que eu costuro, a minha jack, é uma jack simples, ela não tem corte, não tem retrocesso, é tudo ali, ó, na tesourinha. E foi sofrido para pagar. Eu comprei em 10 vezes e era muito caro. Hoje elas até têm um preço, eu acredito que pela função que elas têm, ele é um preço justo. E na época era muito difícil. Eu acredito que eu paguei um valor muito caro para época, Carol, mas tudo bem. Para você ter uma ideia, a minha máquina industrial, porque eu tenho várias máquinas, mas tudo é eletrônica doméstica, porque eu dava aula, né, em máquina doméstica, eu não dava aula em máquina industrial. Eu tenho várias máquinas, né, domésticas. A minha máquina industrial, eu comprei a primeira máquina com dinheiro de máscara que eu vendi na pandemia. Os primeiros 5 meses, né? Os primeiros 5 meses de pandemia, eu consegui comprar uma máquina industrial para aumentar a produção. Então, quer dizer, a gente vai conquistando as coisas aos poucos, não é assim, ó.
ai, vou esfregar a lâmpada do Aladim aqui e vai aparecer um ateliê totalmente, né? Não é? Ah, não aparece. É muito trabalho. Assim, ó, quando a minha mãe me deu a máquina, eu fiquei muitos anos, eu tenho ela até hoje. Inclusive, eu emprestei ela para uma amiga da igreja que não tem condições e que vai me devolver, porque é o amor da minha vida, a minha máquina que a minha mãe me deu, né? E assim, para você ver como meu marido, ele me apoia, ele me incentiva. Um dia eu cheguei em casa da escola, do serviço, e a gente tinha uma cômoda do quarto do meu filho, de quando meu filho era bebê, com 6 gavetas, assim. E a cômoda, ela existe até hoje, ela faz parte do meu ateliê. Ele adesivou toda ela com tecido, um tecido de cada cor, pintou uns puxadores de gesso, que são umas rosinhas, assim, colocou 3 botõezinhos e colocou um adesivo preto em cima e colocou minha máquina de costura, para eu poder usar ela como para guardar as minhas coisas, sabe? Então, nossa, aquilo foi, assim, uma emoção, porque é o reconhecimento da gente, ó, eu fico emocionada. Ó, porque eu sempre costurei na mesa. Agora aqui, ó, a Karine tá falando, a Andresa tá falando que todas elas conseguiram a máquina Jack delas, a industrial delas, através de venda da pandemia. Então, quer dizer, o que fez, né, o artesanato, muitas artesãs não pararem com o artesanato na pandemia, foi isso. Foi o artesanato ter sido necessário na confecção dessas máscaras, né? Então, ó, muita gente aqui, ó, deu um up no seu ateliê através do seu trabalho na pandemia. Pessoas que não costuravam, e aí, Carol, costurar, né? Aí você trabalhou, você conseguiu, e você foi de novo para uma feira. Isso! Aí eu cheguei na feira e não tinha o cachecol azul. Simplesmente. Simplesmente não tinha. E eu falei, como assim? Como assim? Tinha, como que não tem coisa da feira não tinha. Não, e eu fui assim, ó, tipo, eu fui direto, sabe? Tipo, eu vou ver o resto depois. Eu vim pra um propósito. E eu cheguei lá e não tinha. Tinha o preto com amarelo. Tinha o de tesoura, né? Que não tem agora. Eu acho que a Andresa vai levar ele de novo lá pra Mega. Tinha cor-de-rosa com preto, porque daí já tava, né? Tinha uns mais coloridos, assim. E não tinha o azul. Pense no meu desespero que não tinha o cachecol azul. Não tinha, simplesmente não tinha. Eu falei, não, eu não acredito, isso não pode estar acontecendo comigo, não aceito. E fiquei bem doida. E aí você falou isso com a Andresa? Não, ela não tava lá. Ah, ela não tava. Porque, não. Porque assim, eu não sou envergonhada agora, né, assim, de chegar, de abraçar, que nem você, que nem ela, que eu vi ela na Kilt, eu saí correndo, gritando igual uma doida desesperada. Mas, na época, ela não era minha amiga, né? Então, eu não tinha essa liberdade de chegar lá e loquear, né? Vamos dizer assim. Mas ela não tava... Porque eu passei rápido, conversei com as meninas e não tinha... E aí a minha comadre comprou uma choker, que na época já tinha choker. E a gente saiu, assim, e eu falei, eu não acredito que eu não vou ter. Agora que eu vim pra fazer, pra comprar, sabe? Era tipo um troféu, né? Eu falei, não acredito. E daí, quando eu fiz a minha primeira compra lá no site da Andresa, que eu comprei, eu acho que você deve ter também. Sabe aquele anel que é uma agulha? Um anelzinho bem pequenininho, que é uma agulha? Uhum. Eu comprei aquele anel. E aquilo pra mim foi tipo, meu Deus, né? Olha, tô comprando e tal. E eu mandei uma mensagem lá pra ela, falando que eu queria o cachecol azul, né? E ela falou, não, mas não tem. Me explicou com aquela delicadeza dela, com o jeito dela. Porque aquele era peça exclusiva, mas vai ter um jeans. Depois ela lançou um jeans, né? Um que é branco. Branco e azul. Não sei se ele é branco, um azul escuro, né? Eu falei, não, mas não é esse que eu quero. Não é esse que eu sonhei. Não foi esse que mudou a minha vida. E daí contei pra ela, expliquei toda a história pra ela. E eu falei, mas um dia eu vou ter. Eu tenho muitas peças, né, da Andresa. Eu tenho muitos cachecóis. Eu tenho o colorido. Tenho o pink, que muitas meninas querem e não tem. Qual pink que você tem? É o da tesoura? O pink preto da tesoura? Não, o meu é desse aqui mesmo. Tinha o de tesoura na época, mas eu gosto do de fita métrica. Eu adoro fita métrica. Porque eu tenho o pink com tesoura.
O pink preto com a tesoura. Eu... E muitas poucas pessoas têm aquele lá. E eu vi que ela vai pra Mega com um cor-de-rosa agora, né? De tesoura também, né? Não é pink, eu acho que é cor-de-rosa. Eu não sei, né? Quem sabe a gente chama ela daqui a pouco e ela conta alguma coisa pra nós. Ah, será que ela vai contar? Duvido que ela vai contar, vai deixar a mulherada tudo louca aí. E aí eu contei a história pra ela, e a gente ficou amiga, começou a conversar e tal. E ela falou, não, mas um dia você vai ter o cachecol azul. Mas assim, aí ela me mandou o cachecol jeans de presente e tal, porque não é assim, né, pra fazer, né, um cachecol. Tem que ter um monte de peça, todo o trabalho, o estudo que ela desenvolve atrás. E aí, quando ela lançou, menina, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que é o meu cachecol que tá aí. Eu não acreditava, assim. Não acreditava. Enquanto ele não chegou na minha casa, que eu não pus no meu pescoço, sabe? Eu falei, nossa, eu não acredito. Eu não acredito. E assim, é uma realização de um sonho. Porque às vezes é pouco para as pessoas. Nossa, para mim foi a realização. Eu vejo assim, cada peça que a gente compra, né? Cada peça que a gente adquire lá na Andresa é uma conquista para nós, né? Porque é uma coisa que representa muito a gente, né? Pode ver, ela não é porque ela tá aqui não, gente, mas ela pensa na gente, sabe? Ela sabe a essência que tá dentro da gente, então ela coloca para fora, né? Tudo aquilo que tá aqui dentro da gente, através das peças dela. É isso que a gente representa, né? Aquele orgulho que a gente, né? Aquele orgulho que a gente tem de ser a costureira, de ser, né? Como diz, a costureira vaidosa que se arruma, que produz, né? E não é aquela uma que vai sentar lá na máquina de costura de chinelo, descabelada. Não, né? É aquela que primeiro você se põe a costureira para depois você for ir lá fazer o trabalho, né? É assim que eu vejo a Andresa. E você sabe que é bem isso, ela materializa o que a gente sente, né, em peças. É a materialização daquilo, do sentimento, do sonho, do olhar do outro, porque a gente quer que o outro olhe pra gente com esse orgulho, com o orgulho que a gente tem, sabe, que a gente sente, porque sempre foi, né, menosprezado o trabalho artesanal. E hoje, eu acredito que a gente, com a força que a gente tem, a gente está transformando isso. E tem que ser assim. Você tem que mostrar o valor do produto que você faz. Você tem que educar as pessoas. Você tem que ensinar as pessoas a respeito desse produto. Porque, claro coisa, que sim. Carol, não é só assim. Não é só a pessoa, educar as pessoas. A gente tem que se educar. Nós temos que valorizar o que nós somos. Né? Para depois a gente começar a conscientizar o pessoal de fora. Né? Porque se a gente não for conscientizado, se nós não nos valorizarmos em primeiro lugar, a gente não vai ter voz e nem força para conscientizar quem está fora e não conhece. Né? Então, eu acho assim, a partir do momento que a gente se conscientiza, que a gente levanta essa bandeira e luta por ela, aí sim a gente parte para fora. Mas isso tem que começar aqui dentro. Né? E é isso que eu vejo. É isso que eu vejo como as meninas que fazem parte do Costureira Vaidosa, elas colocam, você entendeu? A partir do momento que você adquire a primeira peça da Andresa, a sua cabeça muda. Sabe? Você se sente, assim, poderosa. Vou falar português, cara. A gente se sente poderosa a partir do momento que eu coloquei um bracelete, que eu coloquei um brinco, que eu coloquei uma pulseira, tá? Que eu coloquei um cachecol, que eu coloquei uma camiseta. A partir do momento que você usa a primeira peça da Andresa, tô com a Andréia, porque eu tô lendo o comentário dela aqui, tá, gente? Muda completamente a nossa visão daquela costureira que é do fundo de casa ou daquela costureira da mesa da cozinha. Você pode estar onde você estiver. A partir do momento que você se valoriza, né? Que você incorpora aquela costureira vaidosa, assim, ó, você se transforma. Você tem força para você chegar onde você quer. Foi o que aconteceu com a Carol. Foi, porque assim, é muito interessante, eu acho, é exatamente o que você falou, né? O poder, ele tá dentro da gente. Então, quando a gente põe ele por fora, as pessoas também acreditam, elas também respeitam, sabe? Então, isso é muito... O posicionamento da gente, né? Com o nosso trabalho, para explicar para os clientes o valor da nossa peça, é muito importante, sabe? Então, a gente tem que se posicionar, a gente tem que acreditar,
tem que pegar o sentimento que tá dentro e colocar para fora. Porque eu acho assim, todas as pessoas que fazem artesanato, elas fazem por amor. Elas fazem por amor. Pode sim ter começado como um hobby, pode ser um hobby sim até hoje, não tem problema. Mas ele cura, ele transforma, sabe? Então, ele movimenta. Olha a questão mesmo que você falou das máscaras. Ninguém nunca quis passar pelo que a gente passou. Não. Ninguém nunca quis. Mas isso não impediu as pessoas de trabalharem, de lutarem, de conquistarem as coisas, né? Então, muitas pessoas que estavam falando ali que conseguiram as máquinas através, né, de vender as máscaras. Então, olha como isso foi importante. Pessoas que nem costuravam, pessoas que nunca... Que tinham outras profissões, que às vezes tinham até algum preconceito com concerto, com quem faz máscara, com quem faz outra coisa. Se viu naquele meio. Eu preciso fazer, eu preciso aprender, eu vou vender. E passou a gostar. Teve gente que mudou completamente o ramo, né, de trabalho depois disso, depois da pandemia. E que bom, e tá tudo bem. Porque às vezes a pessoa estava num emprego que ela não gostava, ela estava sofrendo, ela não podia cuidar da sua própria família, e hoje ela pode, né? Hoje ela pode. Teve gente que era CLT antes da pandemia, né? Teve vários casos de artesã que era tudo CLT e fazia o artesanato para complementar a renda, que depois da pandemia não voltou para o CLT, virou empreendedora. Abriu lá o seu meio, tudo para fazer o... Eu acho assim, com muita luta, né? Porque assim, olha, pra mim não é fácil. Pra mim, todos os dias são dias difíceis. E não tem dia que você não pense em desistir. É como eu falo, você pensa, a gente pensa, a gente só não desiste, a gente continua. Não, tem aquela coisa, né, Carol? Não é todo dia que você vai vender R$1.000, não é todo dia. Tem dia que você não vai vender R$1. Tem mês que você não vai vender. Sabe? Tem mês que a sua inspiração tá a zero. Tem mês que a sua inspiração tá bombando lá em cima, tá? Todo mundo tem os seus altos e baixos. O artesão também tem esse direito, entendeu? Só que a gente não pode deixar as pessoas tratarem os artesãos e o artesanato, o trabalho do artesanato em si, como uma mera coisa para passar tempo. Não, ele é uma profissão, né? Muita gente, começando, acho que por mim, é formado, tem ensino superior... Tá lá, tá do lado lá. Porque a minha profissão eu sou artesã. É a minha profissão. Né? E é isso que a gente tem que mostrar mais para as pessoas. Que nem a Carol. A Carol trabalhava em escola, agora ela se dedica, acho que 100% ao artesanato, ao trabalho dela. Porque para mim, assim, não foi um caminho natural, né? Porque, como eu falo, meu trabalho na escola era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Me desgastava muito, sim, porque eu ficava mais de 8 horas, né, trabalhando, mais o tempo de deslocamento até a minha casa, e ainda costurava e fazia essas coisas todas que eu faço para vender. Mas, que nem eu falo assim, quando a minha mãe adoeceu, que a minha mãe faleceu faz 3 anos, quando a minha mãe adoeceu de câncer, eu decidi que eu ia cuidar dela, que eu ia ficar com ela. Foi uma decisão minha, foi muito difícil, sim, porque... uma doença dessa é muito difícil, e tudo que envolveu a nossa família, meus irmãos, meu pai, meu filho, meu marido, todos, né, aqui de casa. E assim, aí eu não tinha mais a renda da escola, porque eu não estava trabalhando, não estava recebendo, não tinha a renda da escola. Então, enquanto eu cuidava da minha mãe, eu produzia as peças, sabe? E a minha mãe, ela via em mim, ela via o brilho daquilo. Porque assim, mesmo ela estando doente, eu ficava com ela, eu tava costurando, eu vinha e falava assim, porque minha casa era do lado da minha mãe, bem do lado mesmo, bem coladinho. Então, quando ela tava descansando, quando minha tia tava aqui, alguma coisa, ou amiga dela da igreja, eu ia lá pra desestressar, pra me curar, pra aliviar o meu coração. E eu fazia uma peça, fazia alguma coisa. E eu trazia pra ela e ela falava, meu Deus, que linda, eu quero uma dessa. Eu quero uma dessa. Tudo ela queria. Aí eu fazia para ela os pijamas para ela ir pro hospital, porque ela queria tudo combinando. Então ela tinha um laço de cabelo, tudo tinha que combinar. Eu fazia um laço de cabelo, fazia o pijama e assim, a minha mãe nunca andou sem batom. Então eu aprendi com ela. Vaidosa, né? Era sagrado, sabe? Então ela escovava o dente dela e o batom vermelho estava ali.
E ela sempre estava com um pijama combinando. Então eu fazia 1 milhão de pijama para ela. Todo dia ela tinha um pijama, um de flor, um de onça, um de... E eu falei para ela, ai mãe, eu não quero mais voltar para a escola, eu quero costurar, eu quero fazer isso. E ela falou assim, filha, olha, que a gente sabia que a doença dela não tinha cura, né, que ela ia descansar, né, e ela era muito consciente disso. Não que a gente não sofreu, e eu não sofro até hoje, né, mas a gente sabia que ia ser assim. E ela falou, filha, olha, eu trabalhei a minha vida inteira, porque ela trabalhou a vida dela inteirinha, pensando que quando eu me aposentasse, eu ia aproveitar a minha vida. Quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou fazer o que eu quero. E ela não teve essa oportunidade, sabe? Os planos que ela fez pro depois não chegaram. Então, ela falou isso pra mim, ela falou, filha, não deixa pra depois. Pô, você pode se arrepender? Pode, mas tá tudo bem. Se você se arrepender, você muda de novo. Você vai fazer outra coisa, sabe? A vida tá aí, você só tem essa. Então é melhor você dizer assim, me arrependi, mas eu fiz, eu mudei, eu criei, eu produzi, do que você falar, eu não pude fazer. Eu não tive tempo, eu não tive coragem. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe? E quando a minha mãe tava bem ruinzinha já, eu falei com meu irmão, nossa, tá dando um sol aqui, só que não dá pra eu mudar de onde que eu tô. Eu já vou fechar a cortina ali. É sol de chuva. Agora parou a chuva, deu um solão. E daí eu conversei com meu irmão mais velho, sabe? E ele falou assim, cara, vai, porque meu irmão tem essa cabeça empreendedora, sabe? Diferente do que a gente tinha. Porque assim, a minha mãe sempre trabalhou pros outros, o meu pai sempre trabalhou pros... Não é errado, não tô dizendo que seja errado. É que você limita as pessoas que estão à sua volta. Né? Você limita o sonho do outro, né? Claro que você quer o melhor para aquela pessoa, a gente sempre quer o melhor para os filhos, para a família da gente, mas sem querer você acaba limitando, né? E o meu irmão falou assim, não, vai com a cara e com coragem, vai fazer. E na época que a minha mãe faleceu, o meu sonho era ter uma bordadeira. Por quê? Eu não queria mais ficar fazendo pet apliqué, né, gente? E daí eu já fazia na máquina. Né? A aplicação na máquina era um pouco mais rápida, mas ainda assim não era uma bordadeira. Na velocidade, na praticidade, né? E a minha mãe sempre falou assim, eu vou te ajudar a comprar, vou te ajudar. E ela ficou doente, a gente teve muitos gastos e ela não tinha condições mesmo. E não dava para comprar. E quando a minha mãe faleceu, que eu conversei com meu irmão disse, vai. Tava tendo, eu até ia, porque ela queria muito que eu fosse pra Mega, né? Eu sempre que dava, eu ia pra Mega, né? Também foi a realização de um sonho com a minha comadre. E daí ela queria que eu fosse, ela falou, filha, você precisa ir, você tá cansada, tá estressada de ficar cuidando de mim, que é muito cansativo. Eu falei, não, mãe, eu não vou, vão ter outras Megas, eu vou outro ano e tal, eu não quero ir, não quero deixar você. E a minha mãe faleceu bem perto dos dias da Mega, quando foi a Mega. E aí, tava tendo muita promoção, né, de máquina, e Mega é a Mega, né? Tem promoção, nossa, é uma loucura, a gente fica enlouquecido. É o que eu falo, a Mega, você pode ter ido 10, 15 vezes já. Foram 15 anos de Mega, foi as 15 vezes. A 16 vai ser diferente. Vai mesmo, vai, é um show, né? É um espetáculo, eu amo. E aí eu tava muito triste com o falecimento da minha mãe, eu não queria saber de nada, assim, né? Não tava querendo. E o meu irmão falou assim, cara, mas compra a máquina, eu te empresto meu cartão, porque é um valor alto, né? Uma máquina de bordado é um valor alto e tal, a gente parcela e você se vira, você sempre se virou e tal. Eu falei, não é o momento, não quero. Aí teve promoção, e daí eu acabei comprando. E chegou em 3 dias na casa da minha tia, né? Eu nem fui buscar, eu não queria nem ver a máquina, porque eu tava muito triste. Então ficou lá na minha tia quase 1 mês. E eu falei assim, nossa, não quero, como que eu vou pagar? Tipo, sabe, eu tava bem atormentada. E uma amiga minha fez uma encomenda de uma empresa que ela tinha, e eu paguei a minha bordadeira, trabalhando dia e noite, eu e o coitado do meu marido, porque eu fazia ele me ajudar, né? Eu dormia na minha máquina de costura assim, ó. Porque eu acordava costurando. Dormia e costurava. Pra eu poder entregar as peças. Ela pediu
foram, acho que, eu não lembro exatamente o número, mas quase 400 necessários para a empresa. Então eu paguei a minha bordadeira com esse pedido dela. E eu acredito assim, eu falo, olha, foi a minha mãe que me presenteou, foi Deus que me presenteou. Porque quando foi para eu comprar, eu falei assim, eu não quero, eu não vou comprar, não é a hora, não sei o quê. E daí eu pensei assim, Deus, mas se for para eu comprar, eu vou comprar, né? Se a minha mãe queria tanto me ajudar, me dar de presente, aí eu comprei. Daí eu pensei, poxa vida, e agora como é que eu vou pagar esse troço? Porque eu não conseguia fazer nada, né? Não conseguia costurar, eu tava bem triste, entrei em depressão, tive síndrome do pânico e ansiedade. E daí um dia eu tava bem triste, chorando, e eu falei pra Deus, falei assim, bom Deus, então já que o Senhor me deu, agora o Senhor vai me ajudar a pagar. Porque eu não sei como que eu vou pagar isso. Bem, que eu tava brava. Eu não sei como que eu vou pagar esse troço. Você não me deu, agora vamos pagar. E foi assim, surgiu a encomenda, eu fiz, quase morri. Porque foi um trabalho, gente, que olha, sério, muito trabalho. E eu paguei, sabe? Então eu vejo muitas pessoas isso, sabe? A determinação, o sacrifício que faz, muito sacrifício. Porque tem dia, eu sei que tem dia que a gente não tem nenhum material para fazer. Que você pensa, meu Deus, como é que eu vou fazer se eu não tenho nenhum material? Sabe? Então, é luta atrás de luta. Cada um tem a sua, cada um tem o seu... Eu não sei, que nem eu falo, cada um tem seu cachecol azul. Cada um tem, né? Aquilo por que lutar. Batalhou porque conquistou, né? Naquilo para que acreditar, sabe? Eu sempre falo, mas é isso que eu falo, Carol. Cada máquina, cada peça, cada material que você tem dentro do seu ateliê, você tem que ver aquilo como um troféu, uma conquista, sabe? Não é fácil para ninguém fazer, tá? Tem muita gente que vê aí. Eu, por exemplo, assim, até agora eu vou bem menos na TV. Mas antes eu recebia assim, eu saía da TV, eu recebia assim, eu preciso de cortador, eu preciso de uma régua. Como se eu fosse uma lojinha, como se eu estivesse assim, dando para todo mundo aquele material, sabe? E não é, gente, foi o meu trabalho. Eu conquistei através do meu trabalho também. Quando eu vi a minha primeira peça na revista na banca, gente, eu chorei. Eu não acreditava que eu estava na banca de revista. Você entendeu? A primeira vez que eu fui pra TV, vocês não sabem o medo que eu passei. Né? Aliás, você passa toda vez até agora. Você pode ir 1000 vezes. A sensação sempre vai ser a mesma. Tá? Só que daí você desencana. Se dá certo ou se dá errado, tanto fez, não tanto faz. Mas aquela coisinha dentro, assim, que a gente fala, poxa vida, fui eu que conquistei através do meu trabalho. Sabe? É uma sensação maravilhosa que a gente sente. Né? Você terminar a encomenda e você entregar e você vê o prazer da pessoa com a sua peça depois. Né? São coisas que a gente vai conquistando, gente. Não é assim, aí eu vou numa loja, eu vou comprar e pronto, acabou. Não. É difícil a gente comprar uma máquina, sabe? E nem aqui, ó, a minha Scan, minha máquina de corte. Gente, vou falar pra vocês que eu era parceira da Brother nessa época. Eu tive que vender mais de 100 máquinas eu tive que vender para me conseguir a minha. Entendeu? Porque a minha comissão era muito baixa. Né? Então, quer dizer, olha a quantia de máquina, o quanto que eu tive que, né? De fazer de apresentação para a pessoa ir lá e falar, eu fui atrás da Júlia, que eu... Sabe? Porque a comissão era muito baixa. Então, quer dizer, são conquistas que a gente vai tendo na vida da gente. Né? Nada vem de mão beijada pra gente. Né? Então é isso que tudo que vem fácil vai fácil, né? Exatamente. Então, cada vez que vocês conseguirem algo pro novo, pro teu trabalho, pro teu ateliê, entendeu? Porque o Eu na Máquina não é só a máquina de costura, gente. Tá? É qualquer coisa que você utilize, qualquer tipo de máquina que você utiliza pro teu trabalho. Você está colocando coisas novas para valorizar mais o teu trabalho, para apresentar um trabalho com mais profissionalismo, isso tudo é conquista. Eu vejo assim até uma base, né? Uma base de corte, um cortador, né? Uma tesoura boa, porque assim, eu demorei muito tempo para ter uma tesoura boa. Eu adoro tesoura também, tenho muitas tesouras. Mas assim, para você ter uma tesoura boa,
não é assim, né? Tipo, custa Não, caro. elas são caras. Um cortador, por exemplo, entre aspas, assim, não tô fazendo propaganda, mas um cortador da OPA, gente, é muito caro. É muito Só que se caro. você quer ter um corte preciso nas coisas, você vai necessitar de uma lâmina dela. Eu sempre falo assim, porque quando eu comecei, por isso que eu falo, a gente tem que estudar bastante, tem que se aperfeiçoar naquilo que a gente gosta, tem que melhorar todas as peças que a gente quer para a gente poder investir, né, no trabalho da gente. Porque assim, quando eu comecei, eu tinha uma tesoura dessas que a gente compra nessas lojas de... essas lojas assim, tipo Casa China, não sei se aí tem Casa China. É, isso. E a tesoura era 10 pila, tipo... Né? Aí depois, quando você compra uma tesoura de R$100, porque tem tesouras muito mais caras, igual você falou, as tesouras da OFA mesmo tem de R$200, R$300, né? Mas você pensa, nossa, às vezes você mesmo não valoriza, você não percebe a tua evolução. Não, muitas vezes as pessoas falam assim, mas aquela tesoura de 10 corta do mesmo jeito. Não corta, gente. Ele corta, mas ela não corta no preciso que você necessita. A base de corte mesmo, a agilidade, as coisas que você consegue fazer, né? Agiliza o seu trabalho, você consegue produzir mais com material de qualidade. Isso é indiscutível. Você faz sim com uma tesoura de R$10, não tem problema, você começa. Mas o tempo que você vai levar para fazer é o dobro. É o dobro, porque ela mastiga, porque isso, porque aquilo. E tá tudo bem você começar assim. O que eu acho é que a gente não pode parar ali. Se você quer evoluir, se você quer fazer que seja o seu trabalho, se você quer ganhar dinheiro com isso, você sempre tem que estar melhorando, você sempre tem que estar evoluindo. Né? Olha quem que entrou aqui agora, Melzinha. Beijo, Mel Rocha. Tá parado meus comentários. A Mel vai estar na Mega também, lá no stand da Andresa, tá, gente? Ó, Mel, já tô fazendo propaganda aqui, tá? Aquele stand da Andresa, gente, na Mega, vai ser um show, porque vai estar todo mundo lá. A Mel não pode nem me ver, porque eu assassino. Eu já falei, quem quiser me encontrar na Mega, quem quiser me ver, vai lá no stand da Andresa, que eu vou estar lá. A Mel também, eu sei que a Mel vai ficar lá. Então... Esse ano eu acho que realmente não vai dar. Eu não vou poder ir, porque eu tive sérios problemas de saúde. Eu me recuperei deles agora. Tô me recuperando ainda, né? Mas como a Andresa falou, né? Que a gente se encontrou aqui na Cult. Ela falou, olha, ano que vem vai ter Mega. Você tem que estar boa, tem que estar bem para poder aproveitar e para poder curtir, né? Claro que eu queria ir esse ano, porque eu acho que vai ser o ano, assim, dos reencontros, né? Porque a gente ficou muito tempo parado e com sofrimento, né? Com tudo que aconteceu. Então eu acredito, assim, que essa Mega... Claro que todas são inesquecíveis, mas eu acho que vai ser... essa Mega desse ano aqui. Eu acho que vai ser a Mega das Megas, como a Andresa mesmo disse. Porque, a Mega das Megas. Sabe? Vai ser aquela coisa, assim... a gente vai reencontrar as pessoas que a gente sempre gostou, que a gente sempre conviveu no meio do artesanato. A gente vai sentir falta daqueles que a gente perdeu. Né? Então, é como a Betty Monta falou, eu já cortei o lençol em vários quadradinhos porque vai ter muito choro. A Betty Monta falou isso. Vai ser muito emocionante mesmo. Vai ser uma coisa, eu acho que inesquecível e inexplicável também. Vai ser muito boa essa Mega, assim, gente. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar lá todo mundo com saúde. E quem não vai poder vir esse ano, se prepara para vir o ano que vem. É o que eu falo, Mega, gente, não adianta. A Mega, cada ano, ela tem um brilho diferente, a gente vê ela com um olhar diferente. Não adianta, né? Eu já tive a experiência de ver a Mega como professora durante vários anos, né? Em 2019, eu vi ela como... Eu só fui para passear em 2019, que foi quando eu estava saindo de uma crise, de uma síndrome do pânico que eu tive. Então, foi o primeiro ano que eu não dei aula, foi em 2019. E foi a última que teve, né? Foi a última que teve. Então, eu vi ela, eu sempre tive aquele olhar do professor que entra trabalhar e vai de um stand para outro correndo com os horários e tal, e não vê nada, né? E daí, em 2019, eu tive aquela visão de quem vai para passear, para quem vai para comprar, para quem vai para encontrar, né? Que é também muito boa, muito gostosa, né? E esse ano aqui eu vou com uma outra visão, né? Esse ano aqui eu vou com uma outra visão. Porque eu não vou dar aula, eu não vou para passear,
né? Eu vou para ficar na casa da costureira vaidosa, tá? Eu vou como influencer da marca da Andresa esse ano, então para mim vai ser uma nova experiência, né? Imagina, eu nunca me consideraria uma influencer, mas de longe, capaz. Entendeu? E receber esse convite dela, para mim, assim, foi, sabe, me levou às galáxias, assim, né? Então, quer dizer que é uma outra visão, uma outra experiência que eu vou ter lá dentro, né? Então, eu estou muito feliz de estar aí, que dia 26 está chegando, falta só uma semana, né? E que vou encontrar muita gente lá. Esqueci de te falar, eu acho que uma das megas, eu tenho certeza, e acho que a última mega que eu fui com a minha comadre, não, acho que foi a primeira que a gente foi, você tava com o Dargan no stand. Da Duller. Tava, e a gente fez uma toalha lá, mas a minha ficou daquele jeito. Ai, não acredito que você fez aquela aula. Eu fiz. Nossa, cara. Viu? Aquela aula tinha 454 pessoas. E eu tava lá, viu? Eu era uma delas. Eu ia era uma aula para 300 pessoas. 300. No final, foram colocados 154 pessoas a mais na aula. E o Dargan, por sua vez... Não, e você lembra, Carol, que ele me deixou sozinha? Lembro, por isso que eu tô falando. Eu tenho certeza, porque eu me lembro da situação. Daí, quando você contou até na outra, porque a gente tava. Porque pra quem nunca foi na Mega, o Dargan sempre animou a Mega, né? Ele sempre fez aquela animação e dançava antes da abertura e tal. E depois do stand da Duller, ele fazia a mesma coisa, né? Ele animava o pessoal, a mulherada toda dançava. Viu? Ele chegou, olhou em mim assim e falou assim, eu falei, viu, agora é a minha aula, então tá bom, vamos começar. Ele falou assim, nega, se vira agora, porque agora é com você. Eu falei, não, e você? Como que eu vou fazer essa animação? Ele falou assim, se vira. Vira a Anitta agora, ele falou pra mim. Vira a Anitta e se vira. Eu falei, não, mas e você? Como que eu vou fazer sem você aqui? Ele falou assim, viu, eu tô indo pra outro stand que eu tenho horário. Ele me largou sozinha. Mas você deu conta, ué? Na vida eu tive que virar uma Anitta ali, né? Mas é assim, a gente sempre tem que superar, né? Sempre tem que nem eu falo, é uma coisa que você não estava esperando. Foi maravilhoso, eu tenho certeza, foi assustador. Mas foi maravilhoso e inesquecível. Foi assustador, gente, sabe? Aquela coisa assim, que eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas a hora que acabou a minha aula, que eu vi todo mundo saindo dali contente, satisfeito, feliz, dançando, sabe? Eu fiz assim, ó. Foi a minha realização como professora de artesanato dentro da Mega Artesanato. Viu como eu sei das coisas? Viu como eu lembro? Foi, sabe? E olha, Carol tava lá agora que eu sei. Eu lembro que a Mamiko tava lá. Mamiko era minha mestra na época. A Mamiko tava lá, ela falou, eu vou fazer essa aula só pra te dar força. Eu falei, não, você tá fazendo essa aula pra me matar, né? A Vera Brugin, minha amiga, tava lá também. A Vera largou o stand que ela tava, veio fazer a aula só pra me dar força. Falei, meu, agora a Carol lá, nossa, o que eu falo? Quem tem amiga tem tudo, filho. É verdade. Mas muito, muito legal mesmo, essas ideias que a gente tem assim do artesanato e que trazem essas novas amizades também, né, Carol? A Carol, o artesanato trouxe ela para mim, né, através da Andresa, e ficou para a vida, porque a gente se conhece pessoalmente. Eu fui para Curitiba para conhecer a Carol, né? A gente se conhece, a gente é amiga de verdade. E é o que eu falo, essas feiras são gostosas também por causa disso, porque sai do virtual, né? E vira para o real, né? E, eu estou muito ansiosa com essa Mega por causa disso, porque muitas amigas agora que na pandemia, né? A gente criou tantos laços na pandemia virtualmente que eles vão sair do virtual e vão virar real nessa Mega, né? Então é isso que a gente espera. Nossa, eu imagino um abraço, né? Nossa, sabe? Aquele abraço assim que você não vai deixar passar ninguém. A gente não vai conseguir deixar passar ninguém. A gente vai querer ver todo mundo. Carolzinha, fala para nós aqui o que você deixa de mensagem para essas mulheres que estão querendo virar empreendedoras, deixar do anonimato do artesanato, ser valorizadas. O que você deixa de recado para elas seguirem aí o caminho?
Olha, eu acho que a força tá dentro da gente, né? A gente não tem que esperar o apoio de ninguém. Inclusive, porque às vezes não vai ter, né? Inclusive, por isso eu acredito que você tem que levantar de manhã e correr atrás. Você tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que estudar, é muito difícil. Então, não é em qualquer primeira dificuldade que você vai desistir, né? Então, eu penso assim, se eu tivesse desistido nas minhas dificuldades, eu não estaria aqui, eu não teria uma história para contar. E eu acredito que muitas pessoas têm essa história de sucesso, história de mudança, história de superação. E para que cada uma que está aí escutando a gente, né? Cada um também tem alguns homens, e tem homens que costuram, inclusive, que eu acho maravilhoso, que agora está crescendo bastante, né? Tendo bastante homens aí. Então eu acho assim que cabe a gente. Não tem um milagre, não vai ter. Né? Eu acho que eu falo, eu levanto de manhã quando eu sento na minha máquina, eu peço para Deus que Deus abençoe meu dia, abençoe minha família, abençoe meu trabalho, minhas mãos. Né? A gente pede, a gente agradece, mas se você não levantar e for atrás, ninguém vai fazer por você. Não é fácil, porque eu tenho dias muito difíceis. Quem não tem? Né? Que nem você falar, a gente se arruma e vem costurar. Tem dia que eu não consigo, gente. Tem dia que eu tô a própria bruxa descabelada. E eu penso assim, meu Deus, vou assim mesmo. Amanhã eu levanto e me arrumo. Amanhã eu faço, sabe? E é um dia de cada vez. Você tem que ir, você tem que fazer, se é o que você acredita. Porque, assim, tá dentro da gente. Tá dentro da gente. Eu sempre falo que eu acredito na minha costura como um dom. Pra mim é um dom, sabe? Mas eu tenho que aperfeiçoar esse dom. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que melhorar cada dia. Eu tenho que provar cada dia, né, as coisas. Porque ao mesmo tempo que nem eu falei, eu acho minhas peças maravilhosas. Né, não seja modesta, não, porque elas são mesmo. Né, então, mas para que elas sejam cada dia mais maravilhosas, né? Para que cada dia eu olhe para elas e diga, nossa, eu tô melhor do que ontem. Essa daqui tá melhor do que a outra que eu fiz. Porque ninguém é perfeito. A gente comete erros, sim, mas eu acho que a gente tem que aprender com eles, né? E lutar. Não vai ser todo dia bom, não, mas a gente tem que ir nos dias ruins também. Exatamente. Né? Eu acho que... E cada um tem a sua história, né? Porque a minha história não necessariamente vai ser a história de outras pessoas. Então, cada um tem que fazer por si, tem que acreditar em si, para poder também usar a sua história de exemplo para os outros. Sabe? Porque eu acho tão bonito quando alguém vem falar, né? Eu sempre gosto de ouvir o depoimento dos outros, porque a gente sempre tem a aprender com as situações que os outros passaram, né? E pode ver, todas as meninas. E se vocês precisarem, eu tô aqui. Todas as meninas que passaram por aqui, até agora, né? Nas nossas lives, todas elas têm uma história diferente do artesanato. Todas. Né? São situações diferentes, são momentos da vida diferentes. Aqui, a Júlia tá aí, porque a Júlia também é uma pessoa sempre aberta a ajudar, a ensinar, a dar dicas. Eu acho que isso também é muito importante, sabe? Você procurar pessoas que agreguem na sua vida, né? Que agreguem nas nossas vidas. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de estar perto de gente que agrega na minha vida, que eu também posso agregar, sabe? Então, se eu puder ajudar, se eu puder dar uma dúvida... Eu também sou muito assim, Carol, sabe? Se eu puder ajudar, eu me dou de coração. Agora, se eu for para atrapalhar, você não vai nem me ver. Nem vou. Eu nem vou. Nem vou, bem isso. Né? Então, eu acho assim, que se eu puder ajudar também, pode me chamar ali, eu vou te ajudar com o maior prazer. E a Júlia, tem muitas pessoas, muitas artesãs que eu tenho certeza que estão dispostas a ensinar e ajudar, e às vezes só ouvir, né? Porque às vezes a gente tá tão perdido que só precisa que alguém ouça a gente. Né? E é isso. Carolzinha, você sabe que eu amo você. Eu moro aqui no meu coração, você sabe disso. Você sabe o quanto você é importante para mim, né? A nossa amizade. E eu só tenho que agradecer por você ter vindo aqui hoje, ter compartilhado um pouquinho da sua história de vida, né? Porque isso é uma história de vida, não é uma história do artesanato, é uma história de vida, é uma lição para muita gente, tá? Então fica aí, ó, com a história da Carol. Sigam a Carol, gente, entra aí no arroba dela aí e sigam. Entra aí no meu arroba, não tem nada. Tá?
Sigam essa menina aí, chamem ela se vocês tiverem alguma dúvida, que eu garanto que ela vai poder ajudar vocês, tá? Façam amizade com ela, sejam amiga dela, porque vocês vão amar ter uma menina assim como amiga de vocês.